Galera, vitória do Fluminense no Maracanã, venceu de virada 2-1. Lelê e Pirani marcaram os gols da vitória do Fluminense, vitória muito importante. O time estava precisando dessa vitória para dar mais confiança, mais moral para a sequência dos próximos jogos. Na terça-feira tem uma partida importante pela Libertadores contra o Sporting Cristal. Então, essa vitória de hoje muito importante que vai dar mais confiança para o time para a sequência. Bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil, os comentaristas falando dessa partida do Fluminense contra o Bahia, o que eles falaram aí, né, nesse pós-jogo, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Você que está chegando por aqui e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa também aí o sino das notificações para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Boa noite, Plihal, boa noite, Donan, Elton, fã de esportes. Destaque para a vitória do Fluminense pelas circunstâncias. Você ter um jogador, ainda mais um cara como o Nino, zagueiro, uma liderança do time expulso no primeiro tempo e ter força para virar nessa situação de pressão que o Fluminense está, e aí é uma situação que vai além do campo. Notícias durante a semana sobre relacionamento de jogadores. O Marcelo fala sobre isso no Marcelo sendo o pivô da história. Então, ele fala sobre isso no intervalo. E é algo que a gente que acompanha muito bastidores de clube sabe que... O que ele falou para quem não sabe? Então, que isso, na onda negativa, costuma vir à tona, mas que o Fluminense está focado ali em melhorar, em evoluir o seu jogo. Então, rechaçou essa ideia de que há um racha no grupo, que os jogadores não se dão. Felipe Melo postou um vídeo também nessa linha. Sim. Então, é um Fluminense que parece fechado, de fato, em tentar se recuperar, em tentar carimbar a classificação na Libertadores no meio de semana. E essa vitória é muito importante para abafar esse clima ruim. Sim. Que também tem na balança expulsão do Diniz, que hoje não comandou a equipe, mas foi um Fluminense muito valente, que a torcida do Fluminense também apoiou muito no segundo tempo, cresceu com o gol e dá muita moral para o time no meio da semana para virar de vez essa página, o Fluminense voltar a jogar bem. E hoje, no primeiro tempo, o Fluminense teve muito volume. Sim. Voltou a ser um Fluminense envolvente, como a gente está acostumado a ver, e pode ser um ponto de virada para o time do Diniz. Então, vamos aproveitar para focar, Fernando, inicialmente, neste jogo do Maracanã. Sim. Porque é curioso mesmo, né? O Fluminense jogou mais no primeiro tempo, quando saiu derrotado, do que no segundo, quando virou o jogo. Exatamente. Boa noite, Plihal. Boa noite, Breiler, né? Boa noite, Elton, fã de esporte. E era aquele roteiro, né, que a gente já viu em outras oportunidades com times treinados pelo Fernando Diniz. Controle, criando bastante, desperdiçando muitas oportunidades. No primeiro tempo, o Danilo Fernandes, né, fazendo ótimas defesas. 7 defesas. 7 defesas, um jogador que não atuava desde agosto, teve uma lesão séria no joelho. E que já no final ali do primeiro tempo tem uma lesão na coxa e tem que sair para a entrada do Matheus Claus. E aí o Fluminense criava, tinha em posição, mas cedia alguns espaços para o contra-ataque e o Bahia conseguiu fazer o seu gol lá, né, com o Vinícius Mingotti. Era grande vitória do Fluminense, né, vencendo de virada, vitória ali na superação, na raça, jogadores se doando ali em campo. Foi uma partida difícil, principalmente após a expulsão do Nino. O Fluminense começou muito bem ali no primeiro tempo, né, amassando o time do Bahia, perdeu muitos gols, conforme foi citado aí pelo Cícero Melo, né, o Lelê mesmo perdeu 3 gols ali no primeiro tempo, estava até sendo vaiado, mas o importante foi que o time conseguiu manter a cabeça no lugar com 1 a menos no segundo tempo. Mesmo com 1 a menos, o Fluminense foi melhor que o Bahia, né, e conseguiu esse ótimo resultado. Uma vitória para dar moral, para dar confiança para essa partida contra o Sporting Cristal na próxima terça-feira. O Fluminense empatando classifica. Se vencer o Sporting Cristal, avança em primeiro aí no seu grupo. É importante, né, avançar em primeiro, que para os jogos de mata-mata, né, o Fluminense decidir no Maracanã. Mas foi uma vitória muito importante. O Fluminense não estava vivendo um bom momento. E essa vitória aí veio numa boa hora, né? Para, quem sabe, da agora para frente, o time voltar a jogar aquele bom futebol. Até lembrou um pouco o time do Fluminense no primeiro tempo, né? Aquele time que estava encantando no primeiro tempo, até que o Fluminense lembrou um pouco, jogando bem. Não foi eficaz nas finalizações no primeiro tempo. Foi castigado ali com o gol do Bahia, mas o importante foi que o time
teve o poder, né, de reação, buscou a virada e esses 3 pontos. Está em terceiro na tabela do Brasileirão, agora é focar nas próximas partidas. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa aquele like, se inscreva, ativa aí o sino para você estar recebendo todos os vídeos do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.